De volta, meus amores, glamour nesse sábado quente, sufitante, senegalês, né? Mas eu estou no ar-condicionado, porque eu não sou obrigado, meu bem, tá? Gente, segundo bloco, vamos falar de coisas sérias, apesar de que a gente está perto do Natal, momento de perdoar, momento de refletir, mas nós não podemos esquecer do desastre ambiental que aconteceu há um pouco mais de um mês, né? Se eu não estiver enganado, dia 5 de novembro passado. E nada melhor do que uma pessoa que está por dentro, embasada e que há um tempo já que eu queria trazê-lo. Além de meu amigo, fizemos cursinhos junto, sou padrinho de casamento dele, ele está no meu coração e eu tenho a honra de estar aqui com ele, o promotor da nossa cidade, doutor Evandro Ventura, meu queridíssimo amigo, amado, e que a gente vai abordar temas sobre essa marca. Seja bem-vindo, Evandro. Obrigado, Luciano. Evandro, o que tem me incomodado muito e que as pessoas me param na rua para saber até que ponto a gente pode esperar que vá ser feita alguma coisa. Como que está os trâmites, a que ponto está a Samarco vai consertar, vai fazer... Fala para o pessoal de casa como é que está. Bem, Luciano, excelente pergunta, porque na verdade ela dá oportunidade para que a gente possa trabalhar e informar tudo exatamente como está acontecendo para a população. O que acontece é que quando nós tivemos a crise, na verdade quando nós tivemos aquele acidente, que por hora ainda estamos chamando de acidente, apesar de que nós tivemos mortes ali, então na verdade nós estamos falando possivelmente de um crime, quando nós tivemos essa crise, nós percebemos que a Samarco simplesmente ficou inerte. Ela não teve qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de providência para auxiliar aquelas cidades. Eu não falo só de Governador Valadares, eu falo de todas as cidades onde nós tivemos problema de abastecimento de água. Não bastasse Mariana, que nós já tivemos aquela destruição toda no distrito de Bento Rodrigues, nós ainda tínhamos, né, e viríamos com esse problema também da questão da distribuição de água em razão da contaminação do Rio Doce provocada pela lama da barragem da Samarco que cedeu. Pois muito bem, diante dessa situação, foi convocado um gabinete de crise, um comitê de crise. Nesse comitê de crise, e ele ainda foi convocado antes mesmo da lama chegar em Governador Valadares. Então, logo a notícia de que a lama poderia chegar, invadir o Rio Doce, chegar em Governador Valadares e atrapalhar, como de fato atrapalhou o abastecimento de água na cidade, foi convocado um comitê de crise. Nesse comitê tinha a participação da prefeita municipal, nós tínhamos a participação do Ministério Público, nós tínhamos a participação da Polícia Militar, porque esse comitê ele era coordenado pelo coordenador da Defesa Civil, que é o coronel da Polícia Militar aqui em Governador Valadares, coronel Wesley, que é o comandante da Polícia Militar na região. E ele, com essa coordenação desse comitê de crise, nós começamos a definir e ali pontuar ações que poderiam ser realizadas. Vejam bem, esse comitê, na verdade, quando ele é instalado, isso é uma doutrina que nós chamamos de doutrina de Sistema de Comando de Operações, SCO. Essa doutrina, quando ela é instalada, naquilo que se refere à crise, ela tem o controle e a gestão total do município. Então, isso é muito importante que vocês tenham a informação, porque esse comitê foi instalado, nós assumimos a responsabilidade, quando eu falo nós, eu falo todo o comitê, sob a batuta do coronel Wesley, comandante da Polícia Militar, como já disse, e a partir daí nós começamos a definir ações que deveriam ser implementadas para minimizar o problema que Valadares viria e, de fato, como de fato sofreu com relação à falta de água. E o mais interessante é assim, mesmo com o comitê, mesmo com o convite, a Samarco ela não se fazia presente. Foi necessária atitude, foi necessária autoridade para fazer com que a Samarco colocasse aqui em Governador Valadares um escritório, vamos dizer um bunker, né, com pessoas com capacidade para poder resolver problemas para a Samarco. Porque eles começaram a mandar gente que falava assim, eu vou levar isso aos meus superiores. Nós não estávamos precisando de garotos de recado naquele momento. Nós estávamos precisando de gente que resolvia o problema. Então foi isso que nós fizemos, né? E aí eles colocaram pessoas aqui, diretores da Samarco, né, que poderiam e responderiam pela Samarco, inclusive na questão financeira. Isso que porque eu isso é importantíssimo, era naquele momento e continua sendo importante para resolver o problema da cidade. Foi uma das falas minhas logo que aconteceu, que a gente não precisava de mimimi. A gente precisava que se resolvesse.
E outra questão que me parou na rua em relação a Samarco, foi um pescador que ele sobrevivia da pesca no Rio Doce e tal, não sei o quê, e com esse desastre não parou-se. Que ele iria entrar na justiça contra Samarco, porque naquele momento ele não tinha como recorrer para tirar o pão de cada dia para os filhos dele pequenos. Pode ser feito isso? Sem dúvida, Luciano. Na verdade, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: nós temos aqui uma associação de pescadores que ela chama APARD. Eu sou promotor de justiça criminal, mas também atuo na área de direitos humanos. Sim, nós ótimo. temos outros promotores de justiça trabalhando junto, que são os promotores da área do meio ambiente. Mas enquanto promotores de direitos humanos, a gente tem o dever de analisar essa questão das minorias, ou seja, das pessoas que realmente têm essa necessidade e que estão passando por esse momento de crise em virtude da irresponsabilidade da Samarco. Então, na verdade, o que nós orientamos e efetivamente vamos fazer? Já orientamos a APARD, porque é uma associação constituída há muito tempo, e eles têm autonomia para ingressar em juízo, eles têm advogado, eles têm um corpo jurídico, eles têm autonomia para ingressar em juízo e pleitear, inclusive liminares, para que a Samarco custeie e entregue a esses pescadores, que são pescadores profissionais, vivem da pesca e mantêm a sua família com a pesca, com o produto da pesca, para que a Samarco efetivamente custeie e dê a eles aquele suporte necessário para que eles possam continuar mantendo de forma digna a sua família. Porque é isso que a Samarco tem que fazer e deve fazer. Porque, na verdade, nós não tínhamos problema com a pescaria antes desse mar de lama sendo jogado no Rio Doce. Nós não tínhamos problema, por exemplo, de abastecimento de água ou até mesmo de confiança na água que nós estamos tomando antes desse mar de lama que foi jogado no Rio Doce. Portanto, a Samarco, o mínimo que ela tem que fazer é exatamente se mobilizar para que possa atender todas essas questões. E eu repito, e friso, na verdade, eles sempre deixaram que nós fizéssemos tudo, que tudo fosse feito para que então eles pudessem agir. Ou seja, eles não tiveram qualquer tipo de iniciativa. Eles esperaram que alguém os cobrasse para que eles pudessem ter uma iniciativa, o que é absolutamente inaceitável. Por exemplo, eu sempre falei assim, acho muito bacana a atuação do brasileiro, a iniciativa do brasileiro. O que tem pouco, ele tira do pouco dele para ajudá-lo. Pessoas como Poços Artesianos na época que fez muito mais do que a Samarco. Não sei a que ponto isso é bom, porque aí o governo acalma, o que eu não acho que tem que ser feito. Acho que a solidariedade é bacana sempre, mas aí deixa o nosso governo lesado e frouxo e fresco e folgado como é. A minha opinião, tá, gente? E aí agora, teve um disse-me-disse aí essa semana, em que a Samarco, ela iria entregar de casa em casa água mineral. Aí também eu ouvi dizer que tinha sido vetado. O que na realidade aconteceu? Sim, Luciano. Na verdade, quando nós começamos com o comitê, a primeira preocupação que nós tivemos foi fornecer água para a população. Sim. Naquele momento havia necessidade do fornecimento da água potável, que é essa água de caminhão-pipa, e também da água mineral, que é a água que você não precisa de passar por um processo de filtragem dentro da sua casa para que você possa ingeri-la, consumi-la. Então, assim, foi necessário naquele primeiro momento, esses dois tipos de água. Porém, passada essa fase inicial, nós passamos a ter um outro tipo de necessidade, que é exatamente suprir a desconfiança da população com a água que ela estava tomando. E essa desconfiança não é uma desconfiança infundada, é uma desconfiança fundada, haja vista que, apesar de existirem laudos que falam da potabilidade da água, também existem laudos que falam que a água não é potável, não é própria para o consumo. Para o uso, não existe nenhum laudo que atesta a sua impossibilidade, mas para o consumo existem laudos também que falam dessa forma. Então, assim, diante dessa desconfiança, que é uma desconfiança fundada e tem razão científica, inclusive, como eu acabei de dizer, nós passamos a exigir que a Samarco entregasse água mineral para a população. Essa água mineral, de acordo com uma liminar que foi concedida na Justiça Federal, seria a razão de 2 litros por habitante por dia. Ou seja, cada habitante diariamente deveria receber 2 litros. Claro que a Samarco poderia entregar um quantitativo que totalizasse, por exemplo, 30 litros de água mineral por habitante, para não ter que passar mais de uma vez. Mas o ideal, o necessário seriam esses 2 litros. Contudo,
nós começamos a observar uma outra situação ainda mais drástica, as filas que estavam e que ainda irão se formar em razão dessa distribuição da água, essa razão dessa distribuição da água mineral. O que nós vamos observar é que é absolutamente desumano. Você deixar pessoas na fila para poder pegar água mineral, quando na verdade elas não tinham a necessidade de entrar na fila anteriormente, é algo absolutamente desumano. Pensando nisso, e aí talvez até num exercício de fazer algo que nós, em princípio, acreditávamos, mas sabíamos que seria muito difícil, nós fizemos o pleito, o Ministério Público, nós entramos, foram 4 promotores que nós ingressamos com uma ação civil pública para obrigar a Samarco a distribuir a água mineral de casa em casa. Ou seja, a pessoa não tinha que pegar fila antes, também não tem que pegar agora. Evandro. Então nós fizemos isso. Só para complementar qual foi a via crucis dessa distribuição da água de casa em casa. Pois muito bem, nós conseguimos eliminar. Nós tivemos um juiz, o judiciário local, isso é bom que fale, ele está absolutamente sensível às questões que estamos colocando em juízo com relação a essa distribuição da água, não está tendo qualquer tipo de problema, realmente os juízes locais estão absolutamente sensíveis a essa questão. Nós fizemos a distribuição, nós conseguimos essa liminar para obrigar a Samarco a assim fazer. Ela teria o prazo de 72 horas para fazer, nesse prazo ela não cumpriu e o pior, ela conseguiu reformar essa liminar que tínhamos conseguido aqui em Belo Horizonte. A partir de então, a Samarco já não tinha mais a obrigação de distribuir a água de casa em casa. Quando ficamos sabendo dessa liminar, foi uma outra, por isso que eu falei de via crucis da distribuição da água de casa em casa, foi uma outra correria para que nós pudéssemos, a partir de então, tentar reformar e tentar modificar essa liminar. Fizemos um pedido de reconsideração. E esse pedido de reconsideração, o desembargador Afrânio Vilela, que foi o mesmo que reformou e que suspendeu o efeito da liminar aqui, ele voltou atrás e entendeu que diante do pedido de reconsideração, diante dos documentos que o Ministério Público juntou, diante das fotografias e das filmagens da fila de forma desumana, ele não poderia manter a decisão que ele até então tinha dado e optou, e aí, ao meu ver, de forma correta, até porque também assinei o pedido de reconsideração, optou por reformar a decisão anterior e determinar que a água fosse distribuída de casa em casa. Quando você fala aí processo desumano, e é verdade, perto do escritório, no trabalho durante a semana, quase que todos os dias tem distribuição de água. É triste você ver uma senhora de 70 anos de idade carregar um galão de 20 litros. Um senhor também que não aguenta carregar galão de 20 litros. Agora, o pior ainda é a gente achar que tem pessoas que são extremamente desocupadas, elas esquecem que essas pessoas trabalham, têm casa, têm filho, enfim, tem o que fazer e acham que tem que ir lá buscar a água. É obrigação, eu falo de novo, eles não estão nos fazendo favor, é obrigação deles. Enfim, Evandro, saindo desse processo Samarco, você me confidenciou que tem uma vontade de levar, porque o Evandro é fruto da nossa casa, o Evandro é fruto do governador Valadares, formado pela Universidade Vale do Rio Doce, Univale, e ele falou uma coisa muito bacana nos bastidores e que eu vou deixar para você falar, para a gente finalizar a nossa entrevista. A sua vontade, o seu desejo, o seu anseio de levar para os jovens. Claro. Luciano, na verdade, como você bem falou, eu sou formado aqui na Universidade Vale do Rio Doce, Univale, e nós percebemos que, infelizmente, os estudantes de Direito de Governador Valadares, notadamente os estudantes das universidades que são mais antigas, tradicionais em Valadares, e eu falo especificamente da Univale e da Fadivale, nós percebemos que, às vezes, nos falta confiança para aqueles que têm interesse, por exemplo, em realizar concurso público, às vezes nos falta confiança para enfrentarmos esse concurso público com a crença de que podemos passar. A gente, às vezes, tem um complexo de inferioridade que nos faz entender que o aluno da UFMG, o aluno da USP, o aluno da UERJ, o aluno da UNB, enfim, os alunos de universidades conhecidas no Brasil, eles terão muito mais condições de passar do que nós, simplesmente porque nós estudamos em universidade do interior. Então, assim, eu fiquei 10 anos fora de Valadares depois que me formei, retornei agora no mês de abril, e tenho um interesse muito grande, e na verdade gostaria de fazer isso, e ressalto, quero fazer isso, quero entregar o que Valadares me entregou também, então quero fazer isso de forma gratuita, absolutamente gratuita, ir às universidades
universidades e conversar com os alunos, esse é o objetivo. Tem um interesse muito grande de mostrar para os alunos métodos e passos que nós possamos vencer enquanto concurseiros, vamos assim dizer, porque eu me designo também um concurseiro. Então, na verdade, o interesse seria exatamente esse, de conversar com os alunos para mostrar para eles e para passar para eles o seguinte: você é capaz. Você tem condição, mesmo saindo da Univale, da Fadivale, você tem condições de passar no concurso público que você quer. É claro que você vai ter que se dedicar, e a dedicação aí, ela vai ser absolutamente a mesma de um aluno da UFMG, da USP, da UNB e de onde é que eles estiverem. A questão a única diferença entre eles e nós é a confiança. E já falo isso porque quando eu comecei a fazer concurso, eu também tive dificuldade e acreditava que eu não tinha condições de passar. Eu sempre conto quando eu vou fazer essas palestras nessas universidades assim, e repito, são conversas gratuitas realmente, porque o meu interesse é passar essa informação. Eu sempre conto que quando eu fui fazer o meu primeiro concurso de promotor de justiça, por óbvio, fui reprovado, mas quando eu fui fazer o meu primeiro concurso de promotor de justiça, para mim, o que foi mais interessante foi quando encostou um ônibus do curso Damásio Evangelista de Jesus, na época não tinha esses cursos online, né? Então esse curso Damásio Evangelista de Jesus, ele encostou um ônibus lá cheio de alunos e estava assim, Damásio apoiado pela USP. Aí eu olhava para aqueles alunos descendo do ônibus e pensava, não tenho condições de enfrentá-los. Quando, na verdade, a resposta é absolutamente contrária. Eu estudei o suficiente para poder enfrentá-los? É isso que nós temos que pensar. Exatamente. Assim, eu sou prova, eu não vou ficar rasgando cedo aqui, mas eu sou prova do quanto esse menino, esse garoto, esse homem, foi superando, foi crescendo, foi vencendo etapas. E eu tenho um orgulho muito grande de falar que meu afilhado de casamento, meu amigo, conheço o Evandro desde 1996, né, vão fazer 10 anos, já choramos. 19. Exatamente. 19 anos, vai fazer 20 anos. Choramos e rimos juntos, né? Somos um grupo de amigos onde torcem um pelo outro. E eu tenho a honra de dizer que o Glamour vai ter, de 2016, um quadro com o Dr. Evandro, eu já ofereci, onde ele leve isso para você que é estudante de Direito, que está em casa. Não existe essa de que eu não posso, de que eu não consigo. Depende do foco, vamos colocar, de cada um. Então, em 2016, como nós teremos o quadro com a minha querida Karine, nós teremos um quadro com o meu querido Evandro, porque isso que eu falo que é glamour. O glamour é você querer bem do outro, né? Glamour independe de largar no bolso. Óbvio que isso também é bom, né, gente? Mas o glamour é você querer o bem para o outro, tá? O outro se revelar, o outro conseguir, e é muito gratificante ter pessoas de gabarito assim. Desejo para você, para a Josi, para o seu baby, o cenário fluminense, porque meu querido é fluminense. Ficou muito bonito, ficou muito bonito. E eu desejo muita paz, felicidade, que você brilhe cada vez mais. Obrigado por tirar essa dúvida do pessoal que está em casa, tá? Espero que você tenha gostado. E qualquer coisa, estamos aqui. Vou deixar a palavra final para você. Bem, Luciano, eu agradeço muito pelo convite. Pode ter certeza que convites dessa forma sempre serão bem-vindos, porque na verdade aqui, pelo menos da minha parte, o objetivo foi realmente esclarecer a população. E eu observo que assim, nós estamos precisando cada vez mais de esclarecimentos. Exatamente. E nós estamos precisando de cada vez mais, independentemente, Luciano, aqui eu falo de situação, de oposição, nós estamos precisando de cada vez mais nos unirmos para vencer essa questão, porque nós estamos falando de uma empresa com poderio econômico muito grande. Então nós precisamos cada vez mais de união para que a gente possa vencer essa situação e fazer Valadares cada vez melhor. Esse é o objetivo, então agradeço realmente pelo convite e fica aqui a minha dica para os estudantes de Direito da nossa região, que todos nós somos capazes. Basta que a gente tenha aquele algo a mais, e esse algo a mais é acreditar em você, seguir em frente, que a gente vai ter sucesso. E vai lacrar sempre, tá? Porque o Evandro arrasa sempre.